Bom, hoje nós vamos falar sobre o assunto mais comentado em todo o mundo, que são os conflitos que estão acontecendo, que já causaram a morte de centenas de pessoas. Há muitas informações desencontradas, principalmente através das redes sociais e através da internet. E é por isso que nós hoje vamos estar conversando com uma pessoa que vive essa realidade, que tem um conhecimento, que pode colaborar conosco e muito, principalmente para que a população brasileira consiga entender o que de fato está acontecendo nesse conflito que envolve Israel, que declarou guerra ao grupo terrorista Hamas, esse grupo que cometeu alguns atos de atrocidade, principalmente depois de declarações que foram prestadas por Netanyahu, representante de Israel. E nesse exato momento eu vou conversar com o Akram Hafané, ele que tem 46 anos, é um servidor público para o governo da Palestina na Cisjordânia e vai conversar conosco neste momento para explicar um pouco melhor o que é esse conflito que está acontecendo, mas existem uma série de fatores, não é mesmo, Akram, que antecedem tudo isso que está acontecendo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite para conversar conosco. Obrigado, Gil. Boa noite. Aí tá noite, né? Boa noite para todos. Ou boa tarde. Aqui tá noite. Aí me confundi. Boa noite, boa tarde para todos. Gil, realmente a situação aqui ela é um pouco complicada. Eu vivo aqui na cidade na Cisjordânia, na região da Cisjordânia, né? Estou a 80 quilômetros da faixa de Gaza. Para a gente entender um pouco do que está acontecendo agora, a gente tem que voltar um pouco atrás, há 75 anos, não um pouco, né? Não. O que aconteceu foi que nós palestinos estávamos vivendo nessa terra que a gente chama de Palestina histórica, e os europeus da Segunda Guerra Mundial, eles simpatizaram muito com os judeus que estavam na Europa e sofreram com o Holocausto por causa da Segunda Guerra, das atrocidades que eles sofreram na mão dos alemães, em específico do Hitler, né? E essa simpatização deu que eles conseguiram aí incentivar o Império Britânico na época a darem a eles um estado israelense, um estado judeu para eles aqui na Palestina, que nós habitávamos, né? Isso em 1948. Então, para que isso acontecesse, o Israel e os britânicos, eles precisavam de um plano para que expulsassem esses palestinos que estavam morando na época aqui. E praticamente aconteceu aí a guerra de 1948 e Israel, apoiada pelos britânicos, né, conseguiu aí expulsar praticamente toda a população palestina que estava morando na Palestina histórica. E muitos deles se refugiaram nos países ao redor, e outros se refugiaram na Cisjordânia, que é a área onde estou morando, e outros foram empurrados e encurralados lá na faixa de Gaza. Antes, essa faixa de Gaza se chamava somente Gaza, é uma cidade, e hoje se chama faixa de Gaza, porque ela se estendeu de tantos refugiados que ela recebeu. Hoje, a faixa de Gaza tem aí em torno de 80% da sua população de refugiados, esses que moravam nas cidades israelenses que fazem as cidades israelenses que estão aí hoje, tipo Yafa, Haifa, é, também, né, Ashkelon, todas essas cidades, esses palestinos moravam lá e se praticamente foram expulsos e encurralados lá naquela faixa de Gaza. E é válido hoje entender que nós, palestinos, somos 6,2 milhões de palestinos vivendo entre o Mediterrâneo e o Rio da Jordânia, né? E nós temos uma diáspora igualmente desse número, né? De 6,2 milhões de palestinos, exatamente por causa dessa catástrofe que aconteceu com o povo palestino, né? Então, alguns ainda moram em campos de refugiados, outros conseguiram sair para países tipo a Europa, o Brasil, muitos outros. Os meus avós
viviam num vilarejo ao redor de Jerusalém, foram expulsos, eles se refugiaram, né, a cidade onde Jesus Cristo nasceu, e eles ficaram lá por um tempo, e depois meus pais nasceram e migraram para o Brasil em busca de uma vida melhor, uma tentativa de uma vida melhor. E depois resolveram voltar para cá com a esperança de que se tinha um processo de paz. Em 1993, se iniciou aí um processo de paz e uma negociação entre os israelenses e representantes palestinos na época, a OLP, que esse processo de paz ele se mostrou que foi mais um plano de Israel para ganhar mais tempo e meio que uma enrolação, né, nesses últimos 30 anos, desde 1993 até 2003, onde estamos hoje. Isso se mostrou ser uma enrolação para Israel ganhar tempo e continuar construindo seus assentamentos, suas colônias, nos territórios onde ia ser o futuro Estado palestino, de uma forma que ele terras e adicionem mais israelenses nesses locais onde era para ser o Estado palestino. Eu, quando cheguei aqui em 93, o número de colonos israelenses nos territórios palestinos era 200 mil. Hoje eles estão em 800 mil com essa ampliação e com a continuação de construção de colônias israelenses. Então, esse é um geral do que aconteceu, né, nesses últimos 65 anos. Agora, o que aconteceu? Eu continuo falando, Gil. Eu estou falando muito. A gente está Gil, conseguindo tá me interpretar ouvindo? muito bem. Agora, antes da gente falar sobre esse conflito que está acontecendo agora, eu queria conversar contigo sobre a questão do Hamas, porque 13 anos antes de você chegar aí, lá em 1980, nós tivemos o surgimento de um movimento nacionalista chamado Hamas. Alguns países consideram que é um grupo terrorista. O que é esse grupo Hamas? O porquê que há esses conflitos todos envolvendo esse grupo nacionalista? Olha, Gil, a sociedade palestina ela é composta de diversas camadas ou ondas, né? A gente tem aí esquerdistas, direitistas, religiosos, islâmicos praticantes, islâmicos menos praticantes. E a resistência palestina ela é composta espelhada nesse contraste da sociedade palestina. Nós temos resistência palestina em formato de partidos de esquerda, nós temos nacionalistas, nós temos também os islâmicos, né, que são a resistência palestina islâmica. Então, o Hamas ele vem desse lado, que é a resistência islâmica palestina. Olha, Gil, desde o Oslo, de 1993 até hoje, o povo palestino ele viu uma frustração muito grande ver que esse acordo de paz era só um plano de Israel para enrolar mais e ganhar mais tempo, e que viu que agora não tem muita saída, né? Aí se chega estamos em 2023, o palestino hoje ele vê que não tem mais uma luz no fim do túnel através de um de paz. Ele está vendo que se Israel, durante esses 30 anos, conseguiu nos dar os nossos direitos e que são reivindicados há mais de 75 anos e foi tentado através da negociação pacífica, o povo hoje palestino ele se encontra muito simpatizante da resistência armada, porque se você não tem uma opção de conseguir de pedir, de buscar uma direito de forma pacífica na mesa de negociação e sentir que o outro lado está enrolando, e mesmo ele sendo apoiado pelos Estados Unidos e por Israel, que formam aí a camada superior, vamos dizer assim, que governa esse mundo, né? Então, o palestino hoje realmente talvez a única oportunidade que ele tem, a única opção que ele tem é apoiar essa resistência, e uma delas é a fração do que é uma resistência baseada no islamismo, né? Interessante a gente poder entender melhor todo esse cenário, né?
E recentemente nós tivemos algumas declarações de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e essas declarações que desencadearam uma onda de revolta. E aí o grupo Hamas, ele aceitou, aliás, ele que é considerado, então, como eu disse anteriormente, um grupo terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia, principalmente, consideram ele um grupo terrorista, e acaba que o Hamas assumiu o ataque surpresa ocorrido em Israel na manhã do último sábado, que deixou ao menos 100 mortos. E então acho que essa foi a motivação, né? As declarações de Netanyahu para tudo isso. Olha, Gil, o que aconteceu foi que a gente tem aí um governo de direita israelense que ele vê que a solução para a solução do Estado palestino é praticamente estender a Israel para dentro dos territórios palestinos e dando continuidade para Israel dentro desse território e praticamente anulando aí a existência do palestino. E nesses últimos 30 anos, a gente viu aí que, com a expansão das colônias israelenses, por um lado, e também nós estamos vendo aí uma situação em Jerusalém, que é um lugar muito importante para todas as religiões sagradas do mundo, né, as três principais, a judaica, o cristianismo e o islamismo. Nós vimos aí uma Israel de tentar tomar o domo da é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos no mundo. Isso mexe com o sentimento dos muçulmanos palestinos que estão aqui. Então, se você somar todos esses problemas em relação aos palestinos serem foram expulsos das suas terras, nós estamos aí vendo uma tentativa de tomar o domo da rocha. Nós estamos vendo aí uma tentativa de anular qualquer direito palestino com a continuação dos assentamentos das colônias israelenses. Isso gerou muita frustração e muito sofrimento do lado palestino. E esse sofrimento explodiu no sábado, dia 7/10, que se encadeou aí pelas resistências armadas palestinas, não só o partido do Hamas, mas também todos estavam envolvidos naquele dia, naquele ataque. Isso explodiu daquela forma que a gente viu, de forma... Logicamente, qualquer ato, a matança de civis ou ataques a civis é uma coisa repudiável, não aceitável, mas há de se fazer justiça também. Eu não estou fazendo uma apologia ao ataque a civis, mas eu realmente eu prego que se faça justiça também, né? Esse lado palestino é um lado que sofreu há mais de 75 anos e ninguém ouve a história dele. É igual a história do índio e o garimpeiro. Quando o garimpeiro invade a terra do índio e o índio reclama, ninguém fala nada e ninguém ouve o índio. Mas quando o índio captura um desses que atacaram a sua terra, toda a mídia cai em cima e foca e ainda chamam o índio de terrorista, né? Realmente é uma realidade muito triste a que a gente vive. Aí na Cisjordânia, de todos que estão aí neste momento, acompanhando toda essa tensão, porque Israel, inclusive, as informações que a gente tem é que Israel prometeu guerra a esses grupos que cometeram esses atos, e aí a gente acaba tendo uma grande aflição em ambos os lados, porque a gente acaba tendo o futuro como incerto. A gente não sabe qual é o rumo que essas batalhas irão tomar daqui para frente. Sim, o que a gente espera, o que a gente está vendo aqui é que uma escalação muito grande nos próximos dias. Israel implantou um sistema de acerco para a faixa de Gaza, nada pode entrar lá, nem alimentos, nem combustível, nem nada. Parece que eles querem fazer uma punição coletiva da população que está lá, uma tentativa de enfraquecimento dos palestinos que vivem lá. E esses palestinos não são da faixa de Gaza, esses palestinos são refugiados de toda a Palestina histórica, né? Eles foram empurrados para lá. Então, eu acho que também Israel ele chamou seus reservistas para o exército e parece que quando Israel ele chama os seus reservistas parece que vai ser uma guerra bem longa, vai durar mais de que semanas, né? E ter aí uma das guerras mais que a gente viu nesse conflito Israel, infelizmente, uma Bom, ser para a muito. gente poder explicar melhor para quem está nos acompanhando, a faixa de Gaza seria uma espécie de uma cidade, onde estão, em sua maioria, palestinos. Já cortando
dificuldade, né, nessa nossa entrevista, tendo em vista que o Akram Afané, que está conversando conosco neste momento, ele está lá na Cisjordânia, ele está na cidade de Ramala, na região da Cisjordânia. Então a gente está numa grande distância e hoje a internet ela nos ajuda em poder conversar, em poder ouvir o que o Akram tem para nos dizer, para a gente poder entender esse lado da história também, para que a gente possa interpretar melhor essa situação. É sempre bom a gente ouvir os dois lados para poder entender melhor toda essa questão. Mas agora parece que o nosso sinal já foi restabelecido. Akram, explica para a gente melhor sobre a faixa de Gaza. A faixa de Gaza seria, na verdade, para trazer de uma forma mais simples para quem está nos assistindo, como se fosse uma cidade, onde estão palestinos que estão sofrendo uma grande opressão nesse momento. Sim, exatamente, Gil. Essa faixa ela tem em torno de 2,5 milhões de habitantes, né, 80% deles, como eu mencionei, são refugiados. E é uma prisão a céu aberto, né, que todo combustível, tudo que entra para lá em relação a alimentos, necessidades humanas, tudo que envolve o abastecimento, ela é pendente de uma autorização israelense. Então a gente, isso antes da guerra, Israel ainda implantou esse acerco sobre a faixa de Gaza agora. E praticamente eles não deixam entrar qualquer mantimento, qualquer necessidade humana, qualquer população de lá vai precisar. Até a gente estava lendo hoje as notícias que a eletricidade de lá talvez algumas mais para frente e depois eles nem eletricidade vão ter mais e até estavam os hospitais lá estavam alertando e que até a energia para os hospitais a gente não vai ter. Então é uma situação bem alarmante na faixa de Gaza para os palestinos que estão lá agora. Diversas partes do mundo, situações complicadas, situações complexas, e o que se busca geralmente são ações humanitárias. Essas ações humanitárias servem para levar alimento para populações em diversas regiões do mundo, servem para resgatar pessoas em situação de vulnerabilidade, como é o caso das pessoas que estão na faixa de Gaza neste momento. Por que nós não estamos vendo uma grande mobilização mundial para ajudar essas pessoas que estão na faixa de Gaza, para resgatar essas pessoas que estão ali, para evitar que algo pior venha acontecer com milhares de civis, como é o caso que você acabou de dizer, que estão lá, estão à mercê de tudo isso que está acontecendo. Em breve não terão comida, em breve não terão o que beber, não terão luz elétrica, ou seja, é uma série de fatores que atingem essas pessoas. Por que a gente não vê uma ajuda humanitária mundial para ajudar essas pessoas, para resgatar ela, para dar a chance para que elas busquem refúgio em algum outro lugar do mundo? Então, Gil, isso depende muito de Israel e qualquer coisa que tenha que entrar para a faixa de Gaza, ela é sobre Israel não permite a entrada de nada para lá. O que estão fazendo agora é bem uma punição coletiva para todo mundo, sem diferenciar quem é militante, quem é civil, quem é criança, quem é mulher. Realmente é uma situação muito triste, até mesmo se os países se manifestem, ONGs, e tentam mandar para lá, é tudo pendente da autorização de Israel. E Israel, no momento, ela não vai permitir, porque ela quer esse enfraquecimento do povo que está lá, porque eles sentem que o povo de Gaza é apoiador da resistência palestina e eles querem esse enfraquecimento bem sistemático. E parece que antes deles tentarem entrar por terra, né, uma investida terrestre do exército israelense que eles podem, parece que eles querem fazer isso somente depois da população que está lá, não deixando os alimentos entrar de fora lá, não deixando a eletricidade estar lá na internet, né? Parece que é uma coisa planejada que eles estão aí botando em prática. Alguns dados aqui também sobre o número de refugiados palestinos no Brasil. O Brasil é um dos países que abraçou o povo palestino, e há dezenas de pessoas que buscaram refúgio há muitos anos atrás aqui no Brasil, constituíram suas famílias aqui também. Então, o Brasil ele tem um papel fundamental nessa questão de paz, nessa questão humanitária, de ajudar essas famílias palestinas que buscaram aqui o seu refúgio. Aqui na Cisjordânia temos muitas famílias que migraram por busca de uma vida melhor
e e tiveram famílias lá, e muitos deles voltam para cá também, né, fazendo essa conexão com o Brasil. Temos também muitos investimentos que são trazidos do Brasil para cá, ajuda a população palestina. Realmente o governo ele demonstra muito apoio à causa palestina, né, especialmente esse governo atual. O governo anterior não, ele era mais apoiador de Israel. No geral, o Brasil sempre se demonstrou muito apoiador da nossa causa, da nossa situação. E também nas questões humanitárias, né, apoiou, sempre ajudando, no limite que foi permitido ao Brasil nos ajudar. Agora, o Ministério de Relações Exteriores está tentando aí, tirar 30 palestinos que estão vivendo na faixa de Gaza, eles, o plano foi colocado para ter uma de retirada deles com o Egito, né. Também o Brasil, através do escritório de representação aqui na Cisjordânia, aqui em Ramallah, eles nos deram de emergência caso algum problema aconteça, e que a gente pode ligar e informar eles de qualquer problema que a gente possa encontrar. E sempre o Brasil é apoiador da nossa situação aqui. Qual é o seu desejo neste momento? Você deseja continuar aí na Cisjordânia? Você gostaria de vir para o Brasil juntamente com sua família, com medo de toda essa tensão que está acontecendo? Como é que é o teu sentimento? Porque a gente entende que é uma situação extremamente complicada, divide, né, o coração muitas vezes, essa questão toda que está acontecendo. O que você planeja? Você planeja permanecer aí na Cisjordânia? Você vai aguardar para ver quais serão os desdobramentos desta questão? Ou você busca daqui um pouco trazer sua família para o Brasil, para um ambiente mais tranquilo? Sim, Gil. Olha, no momento a situação aqui na Cisjordânia está um pouco mais calma do que na faixa de Gaza, né? Mas só que esse pensamento a gente guarda ele e acompanhando aí o que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente sentir que a situação pode ficar mais crítica, é um pensamento que a gente pode botar em prática, né? De evacuar a Cisjordânia e ir para um outro lugar, talvez o Brasil, ou pedir para o Brasil nos retirar daqui. Mas no momento a gente está se sentindo um pouco mais seguro do que o pessoal que está lá na faixa de Gaza. Estamos conversando com o Akram Afané. Eu tenho a informação de que o governo brasileiro já organizou missões de resgate de cidadãos com aeronaves da Força Aérea Brasileira. O primeiro avião chegou nesta quarta-feira com 211 pessoas. Já tem informação de que uma nova aeronave deve voltar para tentar resgatar esses brasileiros que estão numa situação complicada. É uma situação de vulnerabilidade e o governo brasileiro está fazendo a sua parte para trazer, né, para cá essas pessoas que estão buscando o auxílio. E você então nos traz a informação de que você e sua família estão acompanhando atentamente, né, tudo o que está acontecendo, mas não descarta a possibilidade de buscar um refúgio aqui no Brasil também. Sim, caso a questão aqui se agrave, né, é um pensamento que a gente pode pensar um pouco mais para frente. Sim. E o Brasil, esses números que você mencionou aí dos brasileiros que foram evacuados, esses daí são os brasileiros que estão em Israel, né, que pediram para serem evacuados, e o Brasil mandou para eles os aviões da FAB e foram retirados. E se eu não estou enganado, mas os aviões que ainda faltam alguns brasileiros lá dentro de Israel que pediram que para serem repatriados e voltarem ao Brasil. Brasileiros que estão na Palestina, ainda há essa conversa, esse diálogo para a vinda deles para cá. A minha situação, como eu te falei, aqui na Cisjordânia tá calma. Só que se um agravamento acontecer aqui na região, e é a região que mais tem brasileiros, né, a região da Cisjordânia, como eu mencionei, na faixa de Gaza tem 30, esses pediram para poderem ser recuados, e estão tentando através do Egito agora. E se a situação aqui na Cisjordânia se agravar, eu acho que pode ser um pensamento que a gente pode pensar um pouco mais para frente, sim. Tenho certeza que o desejo do mundo inteiro é que essa situação se resolva. É muito complicado, né?
devido a todas essas questões históricas, né, que envolve toda essa tensão que você acabou de nos explicar, é uma situação muito difícil de ser resolvida, principalmente porque não se consegue encontrar uma medida que proporcione paz para os dois lados, porque esse é o desejo da maioria da população mundial, né, que haja a paz. Está muito difícil tudo isso, a gente fica aqui acompanhando todos os dias essas informações que vão chegando sobre essa situação, esse clima que está ficando cada vez mais acirrado. Mas a gente tem esse desejo interno de que essa situação possa se resolver, que não haja mais derramamento de sangue de nenhum dos lados, né? Sim, Gil, realmente eu acho que nós somos um povo que merecemos a paz, merecemos viver de forma calma, de forma próspera, né? Termos o nosso Estado independente, poder viver uma vida normal como qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Eu acho que essa questão da paz ela depende mais de Israel, por ser o dominante mais forte, né? Ele depende deles, precisam e dar-nos a mais. Bom, Akram, muito obrigado por conversar conosco, obrigado por atender a nossa equipe, poder dialogar um pouco mais para que a gente possa entender melhor sobre essas questões também. O Akram Afanek tem 46 anos, é um servidor público para o governo da Palestina na Cisjordânia, morador na cidade de Ramallah, que fica na região da Cisjordânia. Hoje conseguiu conversar conosco, né, num país tão distante, mas tirou um tempo para que a gente pudesse entender melhor toda essa situação. A gente deseja boa sorte para você, para sua família e para todos que estão ao seu redor aí na Cisjordânia. Agradeço mais uma vez a ele, né, por essa disponibilidade de conversar conosco e nós seguiremos ao longo de toda a nossa programação acompanhando os desdobramentos desta questão e trazendo mais informações para você.